Rio de Janeiro. Lapa. Madrugada de sábado, 1934. O relógio de parede, pendurado torto atrás do balcão do cabaré High Life, marcava 3 horas e 12 minutos. O ponteiro do segundo se arrastava, trêmulo, como se tivesse dificuldade em vencer a gravidade daquela noite específica. O ar dentro do salão não era apenas ar, era uma sopa densa, uma mistura sólida de fumaça de charuto barato, perfume francês falsificado, suor de corpos que dançavam colados e o cheiro azedo de cerveja choca derramada na serragem do chão. Normalmente, nesse horário, o som seria ensurdecedor. O samba estaria comendo solto. Os gritos de alegria se misturariam com o tilintar de copos e gargalhadas estridentes. Mas, naquele exato segundo, o mundo dentro do High Life parou. Não foi um silêncio natural. Foi um tropeço. O violonista de 7 cordas, um sujeito calejado que já tinha tocado até em velório de bicheiro sem perder o ritmo, errou a nota. O dedo dele escorregou na casa do braço do instrumento, produzindo um som abafado, feio. O pandeirista, percebendo o erro, travou a mão no meio do golpe. O som morreu. A cantora, que estava no meio de um verso sobre amores perdidos, engoliu a voz a seco. Um a um, os clientes nas mesas pararam de falar. As cabeças giraram lentas, sincronizadas como engrenagens de uma máquina enferrujada, em direção à porta dupla de entrada. Lá fora, a rua estava escura, iluminada apenas pelo brilho amarelado e fraco dos lampiões a gás que lutavam contra a neblina da madrugada. Mas recortada contra essa luz pálida, havia uma silhueta, uma figura que todos ali conheciam, não pelos traços do rosto, mas pela postura. A coluna ereta, desafiadora, o chapéu panamá levemente inclinado para a esquerda, o terno de linho branco impecável, que parecia repelir a sujeira da Lapa por pura força de vontade. João Francisco dos Santos, Madame Satã. Ele estava parado na soleira. A mão direita, adornada por anéis grossos, repousava na cintura. Na lapela do terno brilhava um ponto de cor sangue. Um cravo vermelho, fresco, colhido naquela mesma noite. A flor era o seu aviso. Quando João usava o cravo, ele não estava apenas passeando. Ele estava desfilando sua soberania. A flor era um símbolo de intocabilidade. A lenda dizia que ele podia derrubar 10 homens sem deixar uma única pétala cair ou amassar. João deu o primeiro passo para dentro. O couro do seu sapato bicolor estalou contra a madeira do assoalho. Foi nesse momento que a luz foi bloqueada. Não por uma nuvem nem por uma falha elétrica, mas por uma montanha de carne e ossos. Do canto escuro da entrada, onde as sombras eram mais densas, surgiu uma figura que fez o próprio Madame Satã parecer pequeno. O homem era uma parede, um estivador trazido diretamente das docas, com braços que tinham a espessura de troncos de árvores centenárias e mãos que pareciam pás de pedreiro. O apelido dele era óbvio e aterrorizante: Montanha. Montanha não tinha pescoço. A cabeça raspada parecia ter sido martelada diretamente sobre os ombros largos, tensos, cobertos por uma camisa de botão que estalava nas costuras a cada respiração profunda que ele dava. Ele deu um passo lateral, pesado, fazendo as tábuas do chão gemerem sob o peso, e se colocou exatamente na frente de João. O gigante bloqueou a visão do salão, bloqueou a passagem, bloqueou o ar. O silêncio no cabaré tornou-se absoluto. Ninguém ousava acender um cigarro. O barulho de um fósforo riscando naquele momento soaria como um tiro de canhão. Montanha não gritou. Ele não precisava gritar. Ele ergueu lentamente o braço direito, pesado como um guindaste, e apontou um dedo indicador grosso, sujo de graxa e tabaco, diretamente para o rosto de João Francisco. A distância entre a unha encardida do gigante e o nariz de Satã era de menos de 5 centímetros. O estivador abriu a boca, revelando dentes amarelados, e soltou uma única palavra. Uma ordem que ecoou nas paredes descascadas, bateu no teto alto e caiu como chumbo no meio do salão. Vaza! Para entender o peso dessa única palavra, você precisa entender o que estava acontecendo na Lapa naquela semana.
Aquilo não era apenas um leão de chácara barrando um cliente indesejado. Aquilo era uma declaração de guerra. Era a colisão tectônica entre duas eras. A Lapa dos anos 30 não obedecia à conta bancária. Ela obedecia ao respeito de calçada. A hierarquia da noite era desenhada à navalha, à ginga e ao olhar. E no topo dessa pirâmide alimentar reinava João Francisco. Ele não era um criminoso comum. Ele era uma entidade. Ele transformava a violência em coreografia. Ele defendia as putas, os gays, os pretos e os marginalizados com uma fúria que fazia a polícia militar pensar duas vezes antes de subir a Rua do Lavradio. Mas o High Life tinha mudado de dono. E o novo proprietário, um sujeito chamado Seu Almeidinha, tinha planos ambiciosos. Ele queria higienizar o ambiente. Queria atrair a burguesia da Zona Sul, os doutores de terno cinza e as senhoras de colar de pérolas que torciam o nariz para a gentalha da Lapa. E para trazer esse público, ele precisava remover o símbolo máximo daquela gentalha. Ele precisava remover Madame Satã. Almeidinha, suando frio atrás do balcão naquele exato momento, enquanto secava um copo que já estava seco há 10 minutos, tinha cometido o erro estratégico da sua vida. Ele achou que o problema de João era físico. Ele achou que, se contratasse alguém maior, mais forte e mais pesado, o problema desapareceria. Ele trouxe Montanha do Cais do Porto com uma instrução simples e estúpida. Quando o Satã chegar, joga ele na sarjeta como um saco de lixo. A notícia dessa ordem tinha corrido às vielas da Lapa durante toda a tarde de sábado. Nos botequins, entre um gole de cachaça e uma mordida no torresmo, as apostas corriam soltas. O João não vai. Vai sim, ele não leva desaforo. O Montanha entorta ferro, rapaz. O João é malandro, mas não é feito de aço. A informação chegou aos ouvidos de João enquanto ele se vestia em seu quarto modesto. Ele ouviu o recado trazido por um menino de recados, parou de abotoar a camisa, olhou para o espelho e sorriu. Não um sorriso de alegria, mas aquele sorriso frio, de canto de boca, de quem acaba de descobrir que o destino lhe preparou um palco. Ele terminou de se vestir com uma lentidão cerimonial. Escolheu o terno mais branco. Poliu os sapatos até poder ver o reflexo dos seus olhos neles. E, por fim, colocou o cravo vermelho na lapela. Ele não estava indo para beber. Ele estava indo para testar a nova lei da física que tentavam impor no seu território. De volta à porta do High Life. O dedo de Montanha ainda estava lá, pairando no ar, a centímetros do rosto de João. A palavra vaza ainda vibrava nos ouvidos de todos. A reação natural de qualquer ser humano, diante de uma besta daquele tamanho, seria recuar. O instinto de sobrevivência gritaria para dar 2 passos para trás, pedir desculpas e sair correndo. Montanha tinha quase 2 metros de altura. João tinha 1,78 m. Montanha pesava 120 quilos de músculo bruto. João era magro, fibroso, feito de nervos e agilidade. João não recuou. Lentamente, com a calma de quem escolhe frutas na feira, João levantou a mão esquerda e, com a ponta do dedo mínimo, empurrou o dedo do gigante para o lado, tirando-o da frente do seu rosto. O movimento foi delicado, quase feminino, mas carregado de um desprezo absoluto. Ele ajeitou a aba do chapéu, olhou nos olhos fundos e escuros de Montanha, e então sorriu. O mesmo sorriso que ele deu para o espelho horas antes. "Boa noite, meu caro", disse João com a voz aveludada, educada, contrastando violentamente com a tensão do momento. "Acho que o senhor está confundindo a porta do cabaré com a entrada do zoológico. A jaula dos gorilas fica na Quinta da Boa Vista." Um suspiro coletivo varreu o salão. Alguém no fundo fez o sinal da cruz. João não tinha apenas recusado a ordem. Ele tinha insultado o gigante na frente de toda a Lapa. O rosto de Montanha, que antes era uma máscara de indiferença bruta, começou a mudar. As veias do pescoço saltaram, grossas como cordas de navio. O sangue subiu para a cabeça raspada, tingindo a pele de um vermelho escuro, perigoso. Ele não estava acostumado a ser respondido. No cais, quando ele falava, os homens obedeciam ou sangravam. O gigante baixou o braço lentamente, fechando a mão em um punho que parecia uma marreta de carne.
Eu disse, Montanha rosnou, a voz saindo agora como o som de pedras sendo moídas. Para você sair. O patrão não quer lixo aqui dentro. Foi a segunda ofensa. Lixo. João manteve o sorriso, mas os olhos mudaram. O brilho de deboche desapareceu, substituído por uma frieza ártica. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do gigante. Agora, o peito de João estava a centímetros do peito estufado de Montanha. Ele precisou inclinar a cabeça para trás, para olhar nos olhos do adversário. O patrão? João perguntou, a voz agora um sussurro que, estranhamente, todos conseguiam ouvir. O seu Almeidinha? Aquele que está se escondendo atrás da máquina de café? Diga a ele que eu vim tomar a minha cerveja, e que eu gosto dela gelada. Montanha perdeu a paciência. A diplomacia da força bruta tinha acabado. O gigante avançou. Mas ele não deu um soco. Ele fez algo pior. Algo que, na lei da malandragem, é considerado um pecado capital, uma violação sagrada do espaço pessoal. Montanha esticou a mão enorme e agarrou a lapela do terno de linho branco de João. Os dedos grossos e sujos de graxa apertaram o tecido fino, amassando a seda da camisa por baixo, e pior, roçaram nas pétalas do cravo vermelho. O tempo congelou. Aquele gesto foi o ponto de não retorno. Tocar na roupa de um malandro, amassar o linho, sujar a brancura imaculada com graxa de estivador, aquilo não era um convite para a briga. Aquilo era uma sentença de morte. João olhou para a mão do gigante agarrada ao seu peito. Olhou para a graxa manchando o tecido. Olhou para o cravo, que estremeceu com o impacto, mas não caiu. Quando ele levantou os olhos novamente para a montanha, não havia mais humanidade neles. Havia apenas cálculo. Tira a mão, disse João. Não foi um pedido. Foi um fato. Ou o quê? Desafiou Montanha, puxando João para mais perto, tentando tirá-lo do chão, tentando usar sua vantagem de peso para humilhar o rei da Lapa, para fazê-lo balançar os pés no ar como uma criança levada. Foi nesse instante que a armadilha se fechou. Atrás de João, 2 garçons, instruídos previamente por seu Almeidinha, empurraram as portas duplas do cabaré. O trinco fez um som seco, metálico, clac, trancado. João ouviu o som da porta se fechando às suas costas. Ele sabia o que aquilo significava. Não haveria saída. Não haveria fuga. O plano era claro. Cercá-lo, deixá-lo sem espaço para a sua famosa ginga e deixar o gigante esmagá-lo contra a parede até que não sobrasse nada além de um aviso quebrado no chão. O salão se transformou em uma arena. As cadeiras foram arrastadas para trás. O círculo da morte se formou instantaneamente, com os clientes se espremendo contra as paredes, olhos arregalados, misturando terror e um desejo mórbido de ver sangue. Montanha, sentindo a vitória garantida pelo cerco, soltou uma risada curta, seca. Ele ainda segurava a lapela de João com a mão esquerda, mantendo-o preso, fixo no lugar. Com a direita, ele começou a armar o golpe. Ele puxou o braço para trás, preparando um soco direto, um movimento telégrafo e devastador que tinha força suficiente para quebrar a mandíbula de um cavalo. João Francisco não tentou se soltar. Ele não puxou o corpo para trás. Ele não levantou os braços em guarda de boxe. Ele permaneceu imóvel, relaxado, com os braços soltos ao lado do corpo, como se estivesse esperando um ônibus. Seu Almeidinha, espiando por cima do balcão, sorriu. Ele achou que tinha vencido. Ele achou que o medo tinha paralisado o Satã. Mas o que Almeidinha não via, o que Montanha não percebia e o que a plateia apenas intuía, era a posição dos pés de João. O pé direito tinha deslizado, milímetro por milímetro para trás, encontrando uma ranhura na madeira do chão para dar tração. O peso do corpo tinha saído dos calcanhares e ido para a ponta dos pés. João não estava paralisado, ele estava carregando. Montanha, confiante, disparou o braço direito como um pistão. O ar sibilou com a velocidade do punho gigante voando em direção ao rosto de João. Naquele fragmento de segundo, antes do impacto, João sussurrou algo que só o gigante ouviu. Uma frase curta, dita com a suavidade de quem conta um segredo. Agora você vai aprender a dançar. O ar sibilou. Foi o único aviso que o universo deu. O punho de Montanha, uma massa compacta de osso e fúria,
Cruzou o espaço onde o rosto de Madame Satã estava 1/10 de segundo antes. O golpe foi tão violento que o deslocamento de ar fez a chama das velas nas mesas mais próximas tremer. Se aquele soco tivesse conectado, não teria apenas nocauteado João. Teria esmagado o crânio, reescrito a anatomia facial dele e encerrado a lenda ali mesmo, no chão sujo de serragem e cerveja velha. Mas o soco encontrou apenas o vácuo. Para a plateia paralisada, o que aconteceu a seguir desafiou a lógica. Pareceu feitiçaria. Num instante, João estava imóvel, estático, um alvo fácil. No instante seguinte, ele tinha desaparecido do campo de visão do gigante. João não recuou para trás. Isso seria o que um brigão de rua faria. Ele desceu. Num movimento fluido de capoeira, ele dobrou os joelhos e girou o tronco para a esquerda, passando por baixo do braço esticado do gigante, como água escorrendo por uma fresta. A lapela do terno branco, que ainda estava presa na mão esquerda de Montanha, serviu não como uma âncora, mas como um eixo. Aqui, a gravidade mudou de lado. Montanha tinha colocado todo o peso de seus 120 quilos naquele soco. A inércia o puxava para a frente. Ele estava desequilibrado, inclinado, com o flanco direito totalmente exposto. João, agora posicionado lateralmente e baixo, na altura da cintura do oponente, viu a abertura. Mas ele não atacou o rosto. Ele não usou a navalha. Ele usou a física. Com a mão direita, João agarrou o pulso do braço esticado do gigante. Aquele mesmo braço que tinha errado o soco e agora estava morto no ar. Com a mão esquerda, ele travou o cotovelo de Montanha. Foi uma pegada firme, técnica, seca. Ele transformou o braço do gigante em uma alavanca de carne. O tempo dilatou. Por um segundo, formou-se uma escultura grotesca no meio do salão. O gigante curvado para a frente, tentando recuperar o equilíbrio, e o malandro de terno branco trançado ao lado dele, calmo, focado. João sussurrou algo que ninguém ouviu, talvez apenas uma contagem mental, e então aplicou a pressão. Ele não precisou de força bruta. Ele apenas girou o quadril e puxou a alavanca para baixo, contra a articulação natural do corpo. Foi então que o som aconteceu. Não foi um grito. O grito veio depois. O primeiro som foi mecânico, orgânico e aterrorizante. O estalo foi seco, alto, similar ao barulho de um galho de aroeira sendo partido ao meio dentro de uma biblioteca silenciosa. O som ricocheteou nas paredes, subiu para o mezanino e gelou a espinha de cada homem e mulher presente no High Life. Foi um som de fim. Um som que anuncia que algo que deveria ser inteiro agora estava irremediavelmente separado. O braço de Montanha dobrou num ângulo que a natureza jamais planejou. O gigante, aquele monumento de invencibilidade, soltou um urro que começou grave e terminou agudo, um som de animal ferido, de compreensão súbita e dolorosa de que ele não era feito de ferro. Os joelhos dele cederam. Ele não caiu como um lutador, ele desmoronou como um prédio implodido. O corpo maciço bateu no chão com um baque surdo que fez os copos nos balcões vibrarem. A poeira da serragem subiu. Montanha estava no chão, encolhido em posição fetal, segurando o braço direito que pendia inerte, inútil, gritando palavras desconexas, chorando de uma dor que ele nunca tinha imaginado sentir. A limpeza que ele fora contratado para fazer tinha acabado de se voltar contra ele. E João Francisco dos Santos, soltou o braço quebrado do oponente com a mesma indiferença de quem solta um guardanapo sujo. Ele deu um passo para trás, saindo da nuvem de poeira. O silêncio que se seguiu ao grito foi sepulcral. Ninguém se movia. Os garçons que tinham trancado a porta estavam brancos como papel, as mãos tremendo nas bandejas, rezando para ficarem invisíveis. A polícia, que fazia a ronda na esquina da Rua do Lavradio, ouviu o grito. 2 soldados pararam, olharam em direção ao cabaré, trocaram um olhar cúmplice e continuaram a caminhar. Eles sabiam a diferença entre um crime comum e uma aula de hierarquia. Naquela noite, a lei lá dentro não era do Estado. No centro do salão, sob a luz amarelada, João fez a única coisa que importava para a sua reputação naquele momento. Ele olhou para baixo.
para a própria lapela. O terno de linho branco tinha as marcas de graxa deixadas pelos dedos do gigante. Aquilo o incomodou. Ele passou a mão tentando limpar com uma expressão de leve desgosto, mas então seus olhos focaram no cravo vermelho. A flor estava lá, intacta, nenhuma pétala caída, nem um arranhão no caule. O símbolo da intocabilidade tinha sobrevivido ao furacão. João sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Ele ajeitou o chapéu, certificando-se de que a inclinação estava perfeita, e começou a caminhar em direção ao balcão. A multidão que antes formava o círculo da morte abriu-se como o mar vermelho. Ninguém queria estar no caminho. Ninguém queria respirar o mesmo ar que ele sem permissão. Ele chegou ao balcão. Do outro lado, seu Almeidinha estava petrificado. O gerente segurava um pano de prato como se fosse um escudo, os olhos arregalados, o suor escorrendo pela testa e pingando na madeira envernizada. Ele tinha acabado de ver seu gorila ser desmontado em menos de 5 segundos. Ele sabia que, pela lógica da Lapa, ele seria o próximo. João apoiou os cotovelos no balcão calmamente. Ele não parecia ofegante. Não havia uma gota de suor em sua testa. Seu Almeidinha, disse João com a voz casual de quem comenta sobre a chuva. O gerente tentou responder, mas a voz falhou. Saiu apenas um guincho. João apontou com o polegar para trás, para onde o gigante ainda gemia no chão, sendo acudido por 2 clientes corajosos. Mande consertar o boneco. Acho que a garantia expirou. Almeidinha assentiu freneticamente, incapaz de processar qualquer outra reação. E agora, continuou João batendo levemente os anéis no balcão, me traz aquela cerveja. E por gentileza, certifique-se de que esteja estupidamente gelada. O calor aqui dentro está insuportável. Enquanto o gerente corria, tropeçando nos próprios pés para abrir a geladeira, João virou-se para o salão. Ele olhou para os músicos que ainda seguravam seus instrumentos como estátuas. Ele ergueu uma sobrancelha. O show acabou? Perguntou ele alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não paguei cuverte artístico para ouvir gemido de marmanjo. Toquem. O violonista de 7 cordas, saindo do transe, puxou um acorde. O pandeirista entrou no ritmo, meio desajeitado no começo, mas logo encontrando a batida. A música voltou, tímida, depois ganhando corpo. O samba recomeçou. A vida na Lapa, brutal e bela, engoliu o incidente e seguiu em frente. Nas semanas que se seguiram, o cabaré High Life passou por mudanças. Seu Almeidinha pediu demissão 3 dias depois. Disse que ia voltar para Portugal ou para o interior de Minas. Ninguém sabe ao certo. Só se sabe que ele nunca mais quis gerenciar nada mais perigoso que uma padaria. O gigante Montanha desapareceu das docas. Dizem que ele voltou para o Nordeste com o braço calcificado torto, contando histórias de como tinha sido atropelado por um bonde, porque a vergonha de dizer que tinha sido desmontado por um homem de seda era pesada demais para carregar. E João Francisco? Naquela noite, ele não apenas defendeu seu direito de entrar num bar. Ele assinou com o som de um osso quebrando a escritura definitiva de quem mandava na Lapa. O High Life virou seu escritório, seu palco e seu santuário. Ninguém nunca mais tentou barrar Madame Satã. Nem a polícia, nem os donos de morro, nem a burguesia que começou a frequentar o lugar, atraída justamente pelo perigo e pela lenda daquele homem que bebia cerveja gelada com um cravo na lapela. A lição ficou gravada nas pedras portuguesas da Rua do Lavradio, uma lei do universo que todo malandro aprende cedo ou tarde, mas que alguns pagam com o corpo para entender. Agora, eu te pergunto, olhando para a história de hoje, com as lentes de quem vive num mundo cheio de regras e câmeras, você acha que João agiu em legítima defesa? Ou a quebra daquele braço foi um ato de crueldade calculada, necessária apenas para manter o poder pelo terror? Ele precisava ter ido tão longe ou na Lapa daquela época, a misericórdia era um luxo que custava a própria vida. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu leio tudo. E se você gosta dessas histórias que estão escondidas nas notas de rodapé dos inquéritos policiais, se você quer entender como o submundo funcionava antes da luz elétrica chegar em todo lugar, se inscreve. O arquivo é fundo, a poeira é alta e tem outra história te esperando aqui no canal. Até a próxima.